Nativa. Olá, Tati. Oi, ouvintes da Nativa. Me chamo Tainá e hoje gostaria de compartilhar um pouco da minha história com vocês. Talvez como uma forma de desabafar e até mesmo de pedir conselhos. Tudo começou quando eu consegui emprego num escritório de contabilidade. Eu tinha acabado de me formar na faculdade, estava cheia de planos para a minha carreira e muito empolgada para começar. Logo no primeiro dia de trabalho, fui apresentada em todos os departamentos. Como eu sempre fui tímida, evitava olhar para as pessoas, mas quando cheguei no segundo departamento, eu me deparei com um rapaz lindo. Na hora, meu coração já disparou. E depois de um tempo, eu descobri que ele se chamava Diego. O Diego era um homem que eu havia sonhado para minha vida toda. Cada característica nele era exatamente o que eu imaginava para o homem perfeito. E estava difícil conter o turbilhão de sentimentos que ele havia provocado dentro de mim. Mas era só o meu primeiro dia de trabalho e eu precisava me concentrar. Os dias passaram, tudo ia bem no trabalho e foi então que o meu chefe me fez um pedido. Você se importa para sair para almoçar um pouco mais tarde, a partir de amanhã? Não tem problema nenhum, claro, posso sim. Almoçando nesse horário, eu via o Diego todos os dias no refeitório e morria de vergonha dele, mas procurava disfarçar. Me lembro até que um dia, quando eu terminei de almoçar, me sentei num sofá e pouco tempo depois, o Diego entrou. Naquele momento, eu fiquei só observando ele e pensando que eu não deveria me iludir. Porque um homem daqueles jamais olharia para mim. O tempo foi passando, o meio do ano chegou e com ele as festas juninas. E o pessoal do escritório teve a ideia de fazer uma festinha. E como maneira de animar a festa, algumas pessoas poderiam dançar uma quadrilha, sei lá, então tinha que se inscrever. Eu, por ser muito tímida, nem me manifestei. Mas uma moça com quem fiz amizade me inscreveu sem eu saber. Menina, eu morro de vergonha, como é que você fez isso comigo? Você tá doida, é? Relaxa, é só uma brincadeira. E você é funcionária nova. Tem obrigação de participar, né? No começo eu não queria, mas resolvi me arriscar na tentativa de me enturmar com o pessoal do escritório. Tivemos um dia de ensaio e eu já tinha o meu par. Era essa moça que havia me inscrito. Só que na hora que deveríamos organizar os pares para começar a ensaiar a dança, ela não estava. E adivinhem quem quis ser o meu par? Sim, o Diego. Eu, claro, estava muito nervosa, mas procurava fingir que era algo normal e que não tinha nada demais o que estava acontecendo. Então nós ensaiamos a coreografia e naquele dia eu não conseguia tirar ele da minha cabeça. No dia seguinte, eu e minha amiga fomos almoçar e o Diego já estava no refeitório. Eu percebi que ele estava me olhando, mas quando eu olhava para ele, ele tentava disfarçar. Durante o almoço, o Diego até participou da nossa conversa, mas foram poucas palavras trocadas. Com o passar dos dias, eu percebi que ele continuava me observando, mas na maioria das vezes eu evitava retribuir o olhar. Enfim, o dia da quadrilha chegou. Fiquei preocupada porque o Diego não chegava nunca. Mas faltando poucos minutos para começar, ele apareceu. Depois da dança, nós continuamos juntos, porque tiveram as brincadeiras em pares e assim rimos um pouco. E mesmo depois que acabaram as brincadeiras, o Diego ficou perto de mim, como se ainda quisesse conversar. Mas, como sempre, tentei controlar minhas expectativas. Saí de perto, fui conversar com minha amiga. Meses depois, continuamos na mesma, até que finalmente o Diego resolveu pedir meu telefone e me convidou para sair.
Eu fiquei assustada, mas passei o meu número. E no começo, até me fiz de difícil, mas aceitei sair com ele. Passeamos no shopping, conversamos e na volta para casa, ele tentou me beijar. E eu, muito tímida, não permiti. No fundo, eu tinha medo de estar indo rápido demais e depois me arrepender, afinal trabalhávamos na mesma empresa. Ainda nos falamos por alguns dias, só que aí, de repente, o Diego sumiu. Eu fiquei preocupada e resolvi mandar uma mensagem. Foi então que o Diego me ligou chorando. Oi, Tainá. Ai, meu Deus. Desculpa pelo sumiço, me desculpa. É que eu tô com um problema muito sério. Naquele momento eu fiquei muito assustada. Achei que ele estava doente ou endividado, não sei lá. Mas na verdade, o Diego me falou que o problema dele tinha a ver com uma ex-namorada. O fato era que o Diego era evangélico e tinha ido para a cama com a ex-namorada. E que se fosse descoberto pela igreja, faria com que ele perdesse o cargo de músico. Mas espera aí, Diego. Ela tá te ameaçando? Pois é. Ela disse que vai contar na igreja e vai contar para os meus pais também, caso eu não volte com ela. Ele estava péssimo. Nós não éramos tão próximos ainda, mas ele chorou no telefone como uma criança enquanto desabafava comigo. Nossa, Diego. Puxa. Mas eu não acho que você tem que ceder às chantagens dela, sabe? Tainá. Eu tenho muito medo. Se você ceder agora, vai ceder pra sempre. Eu acho que eu vou voltar com ela por um tempo. Pelo menos até eu conseguir pensar numa solução. Naquele momento eu fiquei sem reação. Não sabia o que falar e não podia impedir que aquilo acontecesse. Eu estava de mãos atadas. Foi então que eu percebi que nos poucos dias em que me permiti conhecer o Diego, eu criei um monte de expectativas em relação a nós dois. Mas o Diego não. E acho que ele nem notou o quanto eu estava aflita só de falar com ele ao telefone sobre a possibilidade dele voltar com a ex-namorada. Dias depois, o Diego continuou desabafando comigo até que ele decidiu ele mesmo contar tudo para a família antes da ex. E assim fez. E perdeu o cargo na igreja. E claro, ficou arrasado. Continuamos nos falando e quanto mais eu conversava com ele, mais eu gostava dele. E mais expectativas eu criava. Então começou a quarentena. Começamos a trabalhar de casa, mas eu e o Diego combinávamos de nos ver algumas vezes. E sempre que saíamos juntos, eu achava que finalmente seria pedida em namoro por ele. Mas isso nunca acontecia e eu sofria com isso. Tudo que eu mais queria era namorar, casar, ter filhos, enfim, viver para sempre com ele. Com isso, eu demonstrava ciúmes, me sentia carente e por vezes o Diego se afastava, dizendo que eu assustava ele com o meu comportamento. Eu vivia ansiosa. As pessoas que conviviam comigo percebiam o quanto eu estava triste. E eu já não tinha mais forças para nada. Com a ajuda das minhas amigas, até que eu melhorei um pouco, até que um dia o Diego resolveu voltar a falar comigo. Eu não deveria, mas passei por cima das minhas dores e continuei mantendo contato com ele, porque eu senti essa necessidade. Eu era tão apaixonada, queria conversar com ele e nisso ficamos quase 2 anos. Até que eu me cansei. Eu já não aguentava mais sonhar e não realizar. Então, no começo desse ano, decidi esquecê-lo. A gente até continuava conversando, mas eu comecei a tratá-lo apenas como amigo. Durante esse período, eu conheci um rapaz chamado Caio. Ele foi um príncipe comigo e não demorou muito para me pedir em namoro. Eu decidi aceitar, mesmo conhecendo ele há pouco tempo, porque eu tinha medo de acontecer como tinha acontecido com o Diego. Só que quando eu estava namorando, o Diego mandou mensagem querendo sair comigo.
Mas eu recusei, afinal estava comprometida. E no dia seguinte, recebi outra mensagem do Diego. Tainá, eu só queria que você soubesse o quanto eu fiquei triste com o seu namoro. Porque, de verdade, eu tô gostando muito de você. Mas tudo bem, eu entendo a sua decisão. Desde então, cortamos o contato. Mas no fundo, eu nunca esqueci o Diego. Estou há poucos meses com o Caio e nos últimos tempos tenho percebido ele um pouco distante. E isso me fez voltar a pensar no Diego. Então resolvi procurá-lo nas redes sociais, para pelo menos senti-lo um pouco mais perto de mim. Eu achei, segui e ele mandou uma mensagem. Então acabamos voltando a nos falar com frequência. Parece que o Diego está diferente do que sempre foi e tem me tratado muito bem em nossas conversas. Acabei confessando que eu ainda o amava e, para minha surpresa, ele disse que também me ama e que se eu desse uma chance a ele, agora seria diferente e nós seríamos namorados. Inclusive, ele até disse que estava sonhando em se casar comigo. Tudo isso mexeu demais com os meus sentimentos e eu me sinto mal porque eu estou com outra pessoa. Mas não paro de pensar nele. O Diego até me deu um tempo para avaliar a possibilidade de voltarmos. Mas eu não quero pensar porque me sinto mal em ter que escolher. Às vezes, quando me permito pensar como seria a vida com o Diego, eu sinto felicidade, sinto vontade de viver para sempre com ele. Mas quando analiso os fatos, me pergunto se vale a pena arriscar perder um homem que me deu um mínimo de segurança, que está do meu lado, por um homem que sempre me manteve no posto de ficante e que me fez sofrer tanto. Mas, no entanto, é um homem que não sai da minha cabeça e que eu amo pela primeira vez na vida e não sei de forma alguma o que fazer. Aconteceu comigo.